Olá, o programa Análise Direta vai falar de um assunto que todo mundo almeja, todo mundo tenta alcançar: a felicidade. O sonho, o ideal de felicidade é moldado pelas sensações de conforto e prazer. Só que essas noções mudam com o passar dos anos. Quando conquistamos um objetivo, nos sentimos felizes, mas não é exatamente o sentido profundo de felicidade. Bom, para conversar sobre esse assunto está aqui a Life Coaching, Sandra Caruna. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada a você. Antes de mais nada, Life Coaching, o que faz uma Life Coaching? Eu procuro ajudar as pessoas nos problemas do dia a dia. Então, desde estresse, tristeza, depressão, tudo voltado para o dia a dia. É um coach da vida, né? A gente fala que é do dia a dia da vida. Então vamos definir felicidade. Primeiro, felicidade, o ideal, qual seria o ideal, o objetivo de felicidade e normalmente o que as pessoas acabam associando com felicidade que pode não ser exatamente o significado correto. Na verdade, as pessoas elas acabam associando a felicidade como realização. Um exemplo, procurar conseguir um emprego, namorado, a casa dos sonhos, e isso na verdade é uma realização pessoal, isso não é felicidade. A questão maior é o que eu vejo com relação a essas realizações. Então, muitas vezes eu conquisto um namoro, acho que aquela pessoa é meu príncipe encantado, só que no decorrer do período eu percebo que ele é um sapo. E aí, como que eu vou lidar com isso? Eu fujo ou eu olho para aquela situação, olho para mim, começo a me entender para poder me relacionar com essa pessoa. Então, o maior problema hoje, as pessoas confundem o que é felicidade e acabam não enxergando que a questão da felicidade é dentro dela. Ela vai buscar através do seu autoconhecimento. Quando ela passa a se olhar, a entender que a maioria das questões podem ser resolvidas através dela mesma, ela consegue conquistar essa almejada felicidade. Normalmente se associa, então, essa felicidade com algo externo. Não necessariamente ao nosso alcance. A maioria. Sempre vê como algo externo. Porque assim, hoje a gente foi condicionado a isso, né? Eu tenho 41 anos, então eu aprendi que ser feliz é ter algo. Então, hoje as redes sociais, ter um Instagram com um monte de pessoas, Facebook, fazer live, e isso é algo externo. Muitas pessoas me procuram falando assim, por que quando eu entro no Instagram, todo mundo é feliz e eu não sou? Porque eu estou vendo para fora, eu não estou olhando para mim. Eu não estou olhando para mim. O que acontece comigo? Por que eu acredito que todo mundo é feliz e eu não? Muitas vezes você é feliz, só que você não percebe. E aí a felicidade ela fica também naquele ponto final, naquele objetivo. Comprar uma Sim. casa, casar. Ele foca no algo. objetivo, mas esquece do caminho. O que traz a felicidade é o caminho. Como eu vou chegar até lá, qual o planejamento que eu faço. Por exemplo, se eu comprei uma casa, mas eu perdi o meu trabalho, não vou ter como pagar. Eu posso optar por buscar outra forma de pagar ou reclamar. Falar, e agora, o que eu vou fazer? Me desesperar, que é o que a maioria das pessoas acontece, principalmente nessa época de crise. Então as pessoas se desesperam, mas elas não param para respirar, entender o que está acontecendo. Eu vou planejar, vou buscar outras alternativas para eu chegar a completar o meu objetivo. Então ela sai que nem um trem desgovernado, achando que não tem mais o que fazer. E aí é essa questão que gera a infelicidade. A nossa mente gera a infelicidade. Para chegar então nessa noção, nesse estado de felicidade, tem que ter calma, respirar um pouquinho, olhar em volta, analisar o que está acontecendo. A famosa resiliência, né, que todo mundo fala. Então é você entender você, primeiro você se conhecer, isso é o principal. Quando você se conhece, você tem mais calma, você é mais tranquilo. Entender que essas dificuldades, elas são oportunidades. Então, muitas vezes a dificuldade não é um problema, mas sim é a oportunidade de me conhecer e começar a olhar para aquela situação de uma outra forma. Quando você fala se conhecer, que pontos que é importante, é interessante uma pessoa analisar no próprio comportamento, na própria personalidade para já se preparar para um próximo desafio, para uma próxima dificuldade? Vou citar um exemplo de uma coaching que eu atendi ontem, que ela tem um problema de relacionamento. Ela se separou do marido dela e eles têm um filho. E ela fica muito nervosa quando ele volta e a forma com que ele trata o filho dela. Só que ela não entendeu que o problema não é ele, é ela. Por quê?
Quando eu tenho raiva do outro, quando eu já me separei, mas eu, de alguma forma, eu fico buscando estar com aquela pessoa de novo, mesmo inconsciente, eu não me conheço. Então, eu acredito que o meu problema está lá, mas o meu problema está em mim. Muitas vezes, essas questões elas são plantadas quando eu sou criança. Como os meus pais falam comigo, como os meus avós, as pessoas que estão em volta, a forma com que elas me tratam. Então, um outro exemplo é, você não consegue, você é incapaz, ou não faça isso. E isso fica plantado no seu inconsciente. E em alguma situação que acontece, você acha que o problema é o marido, ele fala alguma coisa, ele vai te remeter lá atrás. Só que na verdade o problema não é ele, é você. Por que o autoconhecimento? Quando eu me conheço e eu entendo que existem questões a serem trabalhadas dentro de mim, para eu harmonizar aquele ambiente, harmonizar aquela situação com aquela pessoa, o convívio muda. Então, se a pessoa ela entende que o problema não é do outro, por exemplo, eles se separaram, 50% dela, 50% dele, porque se ocorreu algum tipo de erro, ocorreu dos dois lados, só que eles têm uma criança em comum. Uma mãe, se ela fala mal desse pai, inconscientemente ela está dizendo que ela ainda ama esse pai. Ela não percebe isso, mas ela está falando que ela ama, pelas atitudes. Então, ela faz com que esse filho fique mais com o pai. Entenda mais esse pai. Por quê? Porque ele vai para um lado mais frágil. Ele vai entender mais o pai. Ao invés dela achar que ela está jogando contra. Só que ela está fazendo o contrário. Então, por isso que é a questão de se conhecer. Quando eu entendo os meus pontos fracos, a raiva, o medo, o que me faz não ir para frente, eu começo a entrar nessa questão de ser feliz, de ir atrás dos meus objetivos. Então, mais ou menos é isso. Não é um assunto muito fácil. A felicidade ela é muito abrangente, muito diferente do que as pessoas acreditam. Então, não é que a pessoa que teve um trauma, passou por alguma situação ou associou alguma coisa que os pais falavam na infância, não é que ela vai carregar isso para sempre. Não. Mas ela descobrindo a origem de um problema, ela pode trabalhar um pouco melhor sim, e superar isso. Sim, muitas vezes não chega nem a ser trauma. Alguma coisa que para ela naquele momento foi marcante, ela associa. Inconscientemente, a mente dela acaba associando aquela situação. Agora, e felicidade, aquele padrão, aquele conceito de felicidade que vem do outro. A outra pessoa que fala para você que o objetivo tem que ser esse, a realização tem que ser essa. Como reagir a essa felicidade importada, vamos dizer assim? Que a maioria das pessoas fazem. Hoje em dia, é o que eu falei, você precisa entender o que você quer. Você precisa ter um planejamento. O primeiro passo é você saber o que você quer, para você saber onde você vai chegar. Eu costumo dizer que quando você tem um trajeto, mas você não tem o automóvel de uma forma correta, com todos os seus aparatos, você nunca vai chegar no lugar. Da mesma forma, são as pessoas. Se alguém impõe algo para você, é seu, não está dentro de você. Se eu quero ser professor e alguém fala, não, você tem que ser advogado. É meu isso? Não, não é. Então, pode ser que a pessoa até se convença nesse exemplo que ela tem que ser advogado porque falaram. Sim, sim. Eu tenho até exemplos de uma outra coaching que ela quer ser professora. Só para deixar claro, coach seria o orientador, coaching... Coaching é a pessoa... O aluno. Isso, coaching é o coaching é o aluno. E essa sua coaching, ela recebeu uma ideia que ela acabou ela é pegando muito como boa dela. Com a parte financeira dentro da empresa. Hoje ela é chefe do setor financeiro. E ela falou para o chefe dela que ela tem intenção de fazer uma faculdade de pedagogia. E ele falou, não, se você fizer faculdade de pedagogia, eu vou te botar na rua. E aí ela aceitou, deixou o sonho dela de lado, mas o sonho dela é ser professora. Então, o que acontece muito hoje em dia, as pessoas elas percebem a sua vocação, mas não entendem o que está no seu interno. O que eu amo fazer? Como as pessoas costumam dizer, o que eu posso fazer, o que eu faço sem cobrar nada? Isso é o que eu amo, isso é a minha missão de vida. Eu amo falar. Você falou o exemplo das redes sociais, que normalmente a gente vai acessar lá e todo mundo passa aquela imagem de felicidade. Como se blindar com essa informação? Como ver as redes sociais sem associar obrigatoriamente tudo que está lá como felicidade alheia, como a grama do vizinho é mais verde? O que fazer? Não se colocar no lugar do outro. Cada um tem a sua vida. E você ser feliz com o que você tem,
e agradecer. Primeira coisa é ter gratidão, porque às vezes a grama do vizinho não é mais verde. Você acredita que a grama dele é mais verde porque tem um monte de foto bonita, mas você não sabe o que está acontecendo lá atrás. Muitas vezes as pessoas até almejam um relacionamento que ela vê de foto, que ela acaba vendo uma foto no Instagram, achando aquela foto maravilhosa de uma família, só que ela não entende o que é o processo de uma família. Então, não tenha gratidão pelo que você tem, não pelo que o outro tem. Se você tem desejo de ter algo parecido, busque chegar nesse objetivo. Mas não almeje o que ele tem, o que ele é. Porque você tem capacidade de ser você e muito mais. Então a felicidade seria um erro associar a felicidade a alguma coisa que pode ser conquistada, um objetivo no futuro. E com relação ao que a gente tem hoje e o que já teve no passado, as conquistas, os acontecimentos, também a gente pode colocar isso na balança na hora de ser feliz? Sim, porque tudo é uma bagagem. O que eu aprendi lá atrás me torna quem eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por esses processos, eu não seria essa pessoa. Até com relação aos nossos pais. Mesmo que eu tenha algo que eu não me sinta bem com relação a eles, mesmo assim eu preciso ser grata. Porque através deles, e não só eles, às vezes um chefe ruim, que você acredita que seja ruim, alguém que te faça mal de alguma forma, que você acredita que aquilo ali, eu não quero pensar. Não, agradeça. É isso que faz você chegar onde você está. De alguma forma aquilo vai ajudar na sua felicidade naquele momento. Sim, pode parecer loucura, mas sim, ajuda. E para enfrentar um desafio, uma dificuldade muito grande, até a gente estava conversando antes fora do ar, por exemplo, uma doença na família. Não é nada que dependa da gente, a gente não tem um controle do que vai acontecer. Mas e como enfrentar essa dificuldade, mesmo assim não desistir de ser feliz? Olha, eu vou falar por mim mesma. Na minha família eu tenho muitos problemas de doença. E um exemplo mesmo, antes de chegar aqui, meu filho estava ruim, eu tive que deixar ele com o pai e o meu avô está no hospital. É estranho você falar que em meio a uma dificuldade você pode se sentir bem, mas isso acontece. Quando eu entendo que existem coisas que não estão no meu alcance, se eu posso fazer alguma coisa com essa situação, eu posso ajudar, eu posso mudar, se eu posso, eu faço. Se eu não posso, eu não tenho como mudar essa situação, eu busco outro foco. Eu não vou deixar de pensar naquilo que me faz mal. Eu acolho esse sentimento de tristeza, acolho esse sentimento e vou fazer algo por outra pessoa. Então, um trabalho voluntário, ajudar outra pessoa que me tire do foco dessa situação. O próprio fato de ajudar uma outra pessoa já te faz enxergar as coisas de um jeito diferente. Sim, porque você tira a visão de você mesmo, você tira o olhar para o seu umbigo. Você passa a olhar o outro. Quando eu olho para o outro, quando eu ajudo o outro, eu já me sinto bem, eu me sinto útil, porque eu fiz algo por essa pessoa. E aí aquela situação, muitas vezes, ela se resolve sozinha. E como você mesmo diz, às vezes esse problema não é nenhum problema. Você falou, essa situação se resolve sozinha, porque na nossa cabeça seria um problema. Sim. A gente está supervalorizando ou aumentando uma coisa que não Sim. é exatamente da gravidade que a gente imagina. Exatamente, a tal da tempestade num copo d'água. Muitas vezes a coisa é muito simples, mas eu não consigo enxergar. Porque o que eu aprendi lá atrás, na infância, me mostra que aquilo é muito difícil. Porque às vezes alguém na sua família falava, isso é muito difícil, não faça isso. Você trouxe. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta nessa conversa com a Sandra Caruna. Você pode nos mandar mensagens pelo WhatsApp, o telefone, o código 11 55 para quem está fora do país, 11 99 224 7760. Mande mensagens, comentários, perguntas no Facebook, programa Análise Direta, ou então na página do Hit Notícias no YouTube. A gente volta já. O programa Análise Direta está de volta. A gente está falando de felicidade, a forma correta de buscar a felicidade, o que é exatamente essa felicidade. Eu converso com a Life Coaching Sandra Caruna. Você já atendeu coachings que estavam passando por uma fase achando que estavam infelizes, quando na verdade eles estavam criando barreiras para a felicidade? Tudo levava eles para uma vida feliz, mas de alguma forma eles não estavam felizes? Sim,
Eu tenho 2 exemplos. Um de uma moça chamada Maria. Ela adquiriu um câncer no pulmão e esse câncer foi para a coluna. E quando ela adquiriu esse câncer, ela teve um excelente tratamento médico. Foi feito tudo muito rápido para ela descobrir o câncer. Só que quando a gente recebe uma notícia de câncer, a pessoa, vou morrer. É a primeira coisa que ela pensa. Ela não imagina assim, que oportunidade eu estou tendo. A partir de agora é uma grande oportunidade, é um novo dia. Eu posso mudar a minha situação, como eu estava tratando a minha família, como eu trabalhava. E nesse diálogo que durou, nós conversamos um mês mais ou menos. Na primeira semana você percebia que ela não entendia o que você falava. Você explicava, mostrava e ela não entendia. Depois ela começou a compreender por ela mesma, porque ela começou a analisar a própria vida. Ela falava, nossa, eu trabalhava muito, trabalhava demais, não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para mim. Então ela entendeu que isso é uma oportunidade para ela conseguir se olhar, ter tempo para ela, que é claro que a gente não precisa de uma doença para isso. A gente pode fazer isso ao longo do dia, tomar as decisões corretas para isso. Mas muitas vezes ninguém está livre disso. Às vezes o melhor coaching do mundo, ele também é ser humano, ele pensa. Então ele também tem problema. Assim, precisa acontecer uma coisa muito grave para a pessoa enxergar a própria vida de um jeito diferente. Infelizmente, na maioria das vezes, sim. Elas passam a entender melhor a vida quando acontece alguma coisa que tira ela do eixo. Na maioria das vezes, são as próprias pessoas que colocam barreiras para essas boas coisas da vida? Elas acabam fugindo ou desvalorizando essas coisas? Sim. Elas criam resistência. Às vezes você quer conquistar alguma coisa e você fala que você não é capaz. Você pode ter aquele discurso maravilhoso, aquele discurso de autoajuda, que eu consigo, eu faço, mas na hora que você precisa realmente fazer, você recua. Você já gerou uma resistência e não faz. E aí você mesmo se pergunta, mas por quê? Se eu tenho tanta capacidade. Mas muitas vezes o medo, ele não deixa você avançar. O medo, ele faz com que você fique paralisado. Por mais que você saiba que você faça muito bem, que tenha a questão da doença, ele não deixa você avançar. Você precisa de algo mais para aquilo. Por isso que algumas vezes você precisa até de ajuda de um psicólogo. Muitas vezes quando eu percebo que a pessoa, que não é só o processo de coaching, eu indico também. Mas considerando os casos mais simples, mais corriqueiros, existem dicas, um passo a passo? Olha, como superar esse medo, que na verdade é uma coisa muito simples, é só você passar por cima. Sim, tem dicas passo a passo? Qual que é? Tem. Primeira, como eu falei, é ser resiliente. Você precisa ver a vida com outros olhos. É como se você estivesse nascendo novamente. Entender que tudo que acontece no dia a dia, na vida, ela acontece, ele tem um ciclo. Ele é sempre constante. Se você não consegue mudar essa situação, se é uma situação difícil, eu não consigo mudar. Se eu não consigo mudar e eu não consigo mexer, eu vou fazer outra coisa. Eu não vou esquecer que ela existe. Eu busco outra coisa. Ou ajudo outra pessoa, ou faço algo que me deixa feliz. Uma distração. Exatamente. Pode ser uma distração momentânea. Positiva exatamente. Tem que ser algo positivo. Outra coisa que eu percebo muito, falta de planejamento. As pessoas não se planejam para nada. Digo as pessoas, e eu me incluo nisso, porque também, até para ter filho. Quando a gente tem um filho, a gente acredita que é muito fácil, você cuida da criança, enfim. Mas não é bem assim. Você precisa de um planejamento, você precisa se reciclar como ser humano. Entender a vida do outro também. Buscar autoconhecimento, buscar alternativas de você entender por que eu sinto raiva, por que eu me sinto feliz, quero algo mais. E quando você tem muito medo, desafia o medo. Vai para frente, não deixa ele te dominar. Vai para frente. E são coisas simples. Eu lembro quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de andar de montanha-russa. Eu poderia aceitar aquilo e passar, porque também é natural, a pessoa também tem o direito. Não, vou fazer. Desafiar o medo é uma boa forma de mudar esse cenário, essa situação. Desafiar. Agora, muitas vezes a gente não encontra essa felicidade por alguma questão externa. Vamos citar um exemplo de pessoas ao seu redor que tem aquele discurso mais negativo. Existe muito. Mais pessimismo. O que fazer nesse caso?
Eu gosto de uma frase muito, muito bonita que é: quando você muda, o mundo muda. Quando eu passo a me conhecer, eu começo a enxergar quem é o outro. Então, aquela frase que ele fala, ela pode não valer para mim. Mas se eu entendo você, o que você está me dizendo, muitas vezes no trabalho isso acontece muito. Você acaba tendo muita gente negativa, que às vezes quer o seu cargo ou que quer fazer algo para você. E aí você acaba se deixando levar, aceitando. Não. Até você mesmo pode dizer: isso é a pessoa, não sou eu. Isso é dela, não é meu. Quando você começar a olhar para aquela situação de uma forma diferente, o ambiente ele vai mudar. Se você chega e você não fala bom dia com as pessoas, e você acha que as pessoas não gostam de você, mas qual a sua atitude com relação àquelas pessoas? Mude, fale bom dia. E esperar que os outros mudem aí... Jamais. Não tem como. Todo mundo espera que as pessoas mudem. Só que quem tem que mudar é ela. Porque as nossas atitudes é que fazem a diferença no ambiente de trabalho, na sua residência, na escola, em qualquer lugar. A nossa mudança de atitude muitas vezes provoca outras mudanças de atitude. Sim, muda o mundo. Quando você muda, tudo muda. E aí, como reagir então a mudanças na vida? Essas mudanças da equipe no trabalho, da casa, alguma mudança na família, que muitas vezes a pessoa acaba percebendo que estava tudo bem antes. Aí quando mudou, ficou uma bagunça. Normalmente, entender que a vida é um processo, constante mudança. A gente é condicionado a acreditar que todos os dias são iguais. Eles não são. Sou eu que vejo ele como igual. Mas ele muda. Cada momento cai uma flor diferente, cada momento você fala algo diferente. Quando eu presto atenção que cada segundo existe uma mudança, que a vida ela é constante movimento, que eu sou grata por essa vida, que eu sou grata por essa oportunidade de estar aqui, de falar, de encontrar os outros e ver isso como oportunidade, eu consigo me sentir melhor. Agora, qual que é a diferença disso, de encontrar a felicidade dentro da gente e aceitar tudo? Aí já não tem mais problema, não tem mais desafio. Qual que é a diferença? A diferença é a forma que você lida das situações. Por exemplo, se eu tenho um problema de trabalho e eu sei que eu preciso fazer algo para evoluir no meu trabalho, para subir de cargo, existe um processo que eu vou fazer para chegar até lá. Então, ou eu vou fazer uma faculdade, ou vou fazer um curso, algo que faça com que eu chegue lá. Se eu tenho essa coisa assim, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, eu não vou fazer nada. Porque a vida, eu já sou feliz, não vou fazer nada. Só que não é assim. Quando eu crio essa coragem e força para ir atrás dos meus objetivos, para fazer essa mudança, aí sim eu estou fazendo algo de diferente. Eu não vou aceitar, não. Ela está doente, ela vai morrer, então está tudo bem, aquele emprego é assim mesmo. Não deu certo aqui, eu vou tentar novamente. Tentar todos os dias, enxergar que cada dia é um novo dia. Nada de ser uma pessoa que aceita e fica quieto, não. Quando eu crio essa coragem de enfrentar as dificuldades, entender que tudo é um processo, eu mudo internamente. Essa mudança que eu falo interna é isso, é essa coragem de avançar, essa coragem de fazer as coisas, mesmo com medo, você cria essa coragem. E não é uma coisa que é feita de um dia para o outro. Você faz isso todos os dias um pouco. E aí no final você percebe. As pessoas costumam às vezes até fazer um diário do mês. O que eu não gosto? A minha maior dica é: escreva. Qual é o maior problema? O que eu não gosto? Por que ele surgiu? Como eu posso transformá-lo? Porque todas as respostas estão dentro da gente. Não adianta. Muitas vezes a gente tem um problema e a gente quer que o outro responda. Quer que o outro faça. Mas ele não sabe quem é você. Só você sabe quem é você. Então, quando você se questiona, você consegue mudar. E tem que saber perceber que não é de um dia para o outro que essa mudança, que esse desafio, como não é com dieta, como não é para ganhar músculo, enfim, não é de um dia para o outro que vai se resolver todos esses problemas. Às vezes levam anos. Mas, como eu disse, é um processo. Traçar pequenas metas, pequenos objetivos ao longo da semana, do dia, do mês. Sim. Um exemplo, se eu sou uma pessoa desorganizada,
não consigo chegar no meu trabalho no horário. E faz uma telinha, coloca uma lousa, coloca no lugar onde você mais vê geladeira, coloca amanhã tal horário, eu vou sair mais cedo. Nunca colocar assim, eu não consigo, eu não sei, eu não faço. A nossa mente, ela não consegue compreender isso. Então ela entende, eu vou chegar atrasada. Ela sempre vai fazer ao contrário. O não se transforma num sim. Então, se eu quero que aquilo realmente não aconteça, eu penso de uma forma contrária. O que eu posso fazer para chegar mais cedo? Então, eu vou dormir mais cedo e traçar mesmo essas metas. Então, começa com coisas pequenas e vai para o que é maior. Muitas vezes as pessoas tentam alcançar um objetivo muito grande num curto espaço de tempo. Sim. E aí imagino que aí seja uma desilusão. Total, porque Aquela primeira semana não consegue. Não consegue, e aí é pior. Não vou conseguir. Aí é pior, porque aí você se sente inútil. Eu já não consigo mesmo, não ia conseguir, eu só sabia que eu não conseguia. Sendo que na verdade não. Quando você começa com coisinhas simples, o horário, algo simples que você queira mudar, você vai criando esse trabalho, porque na realidade é comprovado cientificamente que o nosso cérebro, ele luta contra a gente. A mente da gente, ela mente. Então, quando eu tenho uma força que eu vou buscar alguma coisa, a minha mente fala assim, não trabalho para você fazer isso. Menor esforço, vou ficar aqui, E aí você não consegue. Então, é constatado cientificamente que para você criar um novo hábito, precisa de 21 dias. E eu digo para você que é um processo desafiador. Aí já é bom ter uma base. 21 dias. 21 passou dias. de 21 dias, já dá para ser mais otimista. Exatamente. Então, você pode criar isso, que nem na minha casa mesmo, eu fiz uma parede de lousa. Então, as coisas que eu quero fazer, que eu não consigo, eu vou ticando lá. Então, 21 dias eu vou fazer isso. Eu começo com uma coisa simples. 21 dias eu vou ticando lá até... E cada dia eu vou agradecer e vou ser feliz por aquilo. Nossa, consegui, Sandra, parabéns. Tem gente que gosta de ir na frente do espelho. Vai na frente do espelho, parabéns, você conseguiu. Você tem que se dar os parabéns. Por qualquer coisa que você fizer de diferente. Porque se você alcançar um objetivo e nem você mesmo perceber ou se parabenizar, ninguém mais vai dar esses parabéns, né? Não. Porque todo mundo fica buscando se realizar no trabalho, acreditando que o seu chefe vai observar você. Só que não. Algumas vezes acontece, você é um bom profissional. Mas você não precisa esperar do outro. Por que você não faz? Você já acompanhou casos em que a pessoa queria uma grande mudança de uma hora para outra, mas foi fazendo esses pequenos degraus, subindo esses pequenos degraus, que aí o pessoal alcançou o objetivo? Sim. Eu sou um exemplo disso. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei numa instituição financeira, num banco, e eu não passei pelo processo normal que todo mundo passa como estagiário. Eu fui direto como gerente, pessoa física na época. Então, quando eu fui para lá, eu não acreditava na minha capacidade. Eu falava, como que eu estou aqui? Mas esse processo que todo mundo passa, eu não passei, então eu fui direto para o grande. Quando você chega lá, que você teve essa promoção, você vai meio que sendo levado. Então, você vai fazendo as coisas. Só que existem coisas que você precisa passar pelo processo menor, para você saber como lidar lá na frente. Um atendimento a um cliente, fazer um financiamento. Existem processos. Esse processo não pode ser quebrado. Porque se você quebra ele lá na frente, você não sabe o que fazer, você se sente mal, você se sente inútil. Então, tudo existe um processo. Por mais que a gente não goste, existe um processo para tudo. A gente vai fazer mais um intervalo nessa conversa sobre felicidade, como enfrentar as dificuldades para alcançar a tão sonhada felicidade. A gente volta já. O programa Análise Direta está de volta, a gente está falando de felicidade. Como alcançar a felicidade? O que exatamente é essa felicidade? Eu converso com a Sandra Caruna, que é Life Coach. Normalmente nessa busca por felicidade, como o homem e como a mulher tentam alcançar a felicidade, que barreiras que eles costumam colocar nessa busca? O homem é mais racional, então para o homem é mais difícil, porque o homem também não aceita muita opinião.
A mulher, não, a mulher ela é mais coração, ela se joga em tudo que ela faz. Então, vamos dizer um relacionamento afetivo. O homem, ele é mais centrado. A mulher, se tem um relacionamento que ela tem alguma desconfiança, se a pessoa saiu ou ligou, às vezes teve uma chamada de trabalho, na mente dela já criou todo um cenário de traição, de tudo. E o homem não. O homem, ele é muito mais focado. Acredito que para atingir mais rápido o objetivo, o homem 100%. Agora a mulher, ela vai ver tudo de uma forma de 90 graus, eu vou dizer para você, porque ela enxerga tudo. Só que ela usa pro lado errado. Agora, como lidar com o fracasso? Vamos usar essa palavra mesmo, fracasso. Perder o emprego, terminar um relacionamento, enfim, ter uma dívida ali que saiu do controle, enfim, um problema realmente grave. Vai ter um momento que a pessoa precisa passar, talvez até, não sei se seria essa a palavra, mas um correspondente a um luto que a pessoa passa por causa de uma morte? Sim, é importante acolher os sentimentos. Todos os sentimentos, eles são importantes. Raiva, medo, tudo tem um papel fundamental na nossa vida. Quando eu fiz algo que não deu certo, existe algum ponto que eu preciso melhorar. Então, eu aceito aquela situação, tenho o meu período de, vamos dizer assim, do nosso luto, e aí eu vou olhar para essa situação. A maioria das pessoas, elas acabam se sentindo fracassadas, que não tenta novamente. Mas não, precisa entender o que foi, o que precisa ser melhorado e seguir em frente. Existe sim, isso não é só luto para um fracasso, para tudo na vida. Todo sentimento, ele vai te trazer alguma resposta. Todo. Porque aí quando a pessoa acaba estendendo demais esse período de luto, em que ela fica mastigando aquele problema e ela está perdendo tempo já. Sim, porque gera culpa, geram outros sentimentos que não são sentimentos que fazem você evoluir. Tudo que não faz você evoluir não é bom. Na sua atuação de life coaching, é mais voltado para que tipo de problemas, que tipo de desafios que a pessoa está enfrentando e aí ela vai ter um atendimento correto para superar esse problema? Olha, meu trabalho, a minha missão mesmo é fazer com que as pessoas enxerguem quem elas são. Eu gosto muito de trabalhar mais a parte pessoal mesmo, de mostrar para ela a capacidade que ela tem, de que tudo na vida dela ela pode mudar. Muitas vezes a pessoa ela é muito centrada, não enxerga as oportunidades e o meu desafio maior é mostrar para ela que ela consegue mudar ela, consegue mudar o ambiente, um relacionamento, um trabalho, tudo. O life coach, na verdade, o coaching holístico, que é o que eu trabalho, ele vê a pessoa como um todo. Ele não foca em uma coisa só, porque assim, o ser humano ele tem tudo. Então, se o trabalho não está bem, existe algo dentro de mim que faz com que aquele trabalho não flua. Então, eu olho a pessoa como um todo. Então, eu vou buscar as informações dos pais, como que era aquela vida com seu pai, com a sua mãe. Até a conversa com ela, o jeito dela falar, eu começo a perceber se ela é uma pessoa mais agitada, se ela é uma pessoa mais calma. E aí eu entro com algumas técnicas para acalmar. Algumas vezes eu não tenho como colocar a pessoa para fazer meditação, porque é uma técnica que eu gosto muito. Mas eu ensino respiração, naquele momento para ela se acalmar. Então eu uso várias técnicas para eu chegar no objetivo e no ponto que ela quer. Então se ela quer mudar um relacionamento dela com o marido dela, na verdade, é ela que vai trilhar esse caminho. Ela vai me dar as informações e eu vou mostrar para ela as ferramentas que ela tem, que já está dentro dela. A forma com que ela olha. Então, às vezes a pessoa olha, meu marido não é um marido muito bom. Ele não fala comigo direito, ele não me beija, alguma coisa do tipo. Mas eu vou mostrar para ela o que ela faz antes para ele chegar nesse ponto. Por isso que eu falei que é 50% de cada um. Não adianta você culpar o outro. E muitas vezes a pessoa coloca o problema que ela está enfrentando em algo externo. O problema está no ambiente do trabalho, está no caminho que ela faz no trabalho, está numa música que ela escutou, enfim, ela acaba associando a uma outra coisa. Sim. E está dentro da mente. Todas as pessoas, elas associam o que é fora. Ela nunca imagina, vamos dizer São Paulo, metrô de São Paulo. Metrô lotado.
pisou no meu pé, dentro do metrô as pessoas ficam loucas. Eu digo que é um estado de vida, um estado animal. Essa é a verdade. Quando eu tenho um estado animal, eu não consigo ver que o outro é meu semelhante, que temos as mesmas capacidades. Então eu vou partir, foi ele que fez errado. Eu não fiz nada. Como assim? Mas quando eu entendo que eu fiz alguma coisa que gerou aquela questão com ele, eu consigo entender assim, não, nós somos amigos, somos semelhantes, o que eu posso mudar? Porque se ela não enxerga dessa forma, a tendência é acreditar que está tudo Tudo contra errado, ela. o mundo está errado, a política está errada, tudo está errado. Claro que existem... Só ela certa. Sim, claro que existem coisas que sim, elas não estão corretas. Mas precisa olhar para tudo de uma forma negativa? Todo mundo, hoje em dia, a maioria das pessoas olham para tudo de uma forma negativa. Um exemplo básico. Se está sol, as pessoas reclamam porque está sol. Se choveu, elas reclamam porque choveu. Se você entrar no elevador de prédio, a primeira coisa que eles vão falar é sobre o tempo. Mas eu estou vivo. Será que não seria muito melhor eu agradecer? Ao invés de criar diálogos no elevador construtivos. Isso faz a mudança. Se eu mudo essa chave, eu mudo tudo. Às vezes, a impressão que dá é que as coisas são mais difíceis de fazer. Todo mundo fala, é muito difícil. Não é difícil, é desafiador. É um desafio para você chegar até lá. Você falou da importância de ajudar as outras pessoas, até como uma forma de distração, de ver que o seu problema não é exatamente tão grave quanto você imagina inicialmente. E ajudar a outra pessoa a mudar alguma característica que ela pediu ajuda, ela está enfrentando dificuldades, ela quer mudar a personalidade. Tem um jeito também de ajudar a pessoa a fazer essa mudança? Quem não é especialista, quem não é coach? Tem. O que eu gosto de dizer é assim, não imponha nada, porque cada um é único. Não se impõe. Você é assim por causa disso. Você está vendo a pessoa. Você não sabe quem ela é. A gente vê, a gente não sabe o que ela é por dentro. Como ela é. Quais são os pensamentos, as palavras, não sabemos. Então, mostre para ela a capacidade que ela tem. Busque alguma coisa que você saiba que ela faça muito bem. Às vezes até um exercício físico. O exercício físico, ele ajuda você a pensar melhor. Se a pessoa não consegue meditar, se a pessoa não consegue fazer outras coisas, busque algo que ela goste. Porque às vezes você não precisa falar para ela que ela precisa mudar aquela situação. Você pode trazer outras alternativas. Então, sempre buscar alternativas para aquela mudança. Porque às vezes é até ruim você falar para ela, você precisa mudar. Quando eu falo eu preciso, eu estou obrigando a pessoa. Mas imaginando que a pessoa mesmo já percebeu que tem algum comportamento, está mudando aos poucos a característica, o jeito dela agir, é bom também dar esse retorno. Falar, olha, você há alguns meses estava reclamando mais, hoje está melhor. Sim, é importante. Livros. Existem inúmeros livros. Hoje tem um livro que eu gosto muito, é sobre inteligência emocional, práticas de inteligência emocional. Isso ajuda, porque assim, eu tenho 41 anos. As pessoas da minha faixa etária não aprenderam nada sobre inteligência emocional. Nada. Então a gente age por impulso. Existe uma explicação científica para isso, que eu não vou entrar nesse mérito. Existe. Mas nós estamos acostumados a agir por impulso. Quando eu estudo sobre inteligência emocional, e isso também é um autoconhecimento, vai me ajudar. Quando eu busco alguma coisa, filosofia de vida, às vezes eu não tenho uma religião. Busque algo que faça você se sentir bem, porque a gente não tem todas as respostas. Algo que traga, que agregue valor para a sua vida. Isso também ajuda. E quando a pessoa está buscando um objetivo? A gente falou que o objetivo não tem que ser, a felicidade não tem que ser um objetivo, né? Agora, como que você mantém a felicidade ao longo do dia enquanto está buscando esse objetivo? Um desafio complicado, terminar uma faculdade, conseguir uma promoção, enfim, a gente está enfrentando aqueles desafios, mas também tentando ser feliz durante o caminho. Sim, desafiador. Eu já falo porque, assim, como a nossa mente, ela age contra a gente, então a todo momento ela vai agir para que você não faça aquilo que você precise. Mas se aceitar, um exemplo, não conseguir fazer o que eu queria hoje, tudo bem,
desafie no outro dia. Não deixa passar. Porque às vezes eu posso me sentir cansado pelo meu dia a dia no trabalho, de não conseguir, aí eu chego em casa, o sofá me engole, e aí eu não vou querer fazer mais. Não fiz. Aceita, acolhe o sentimento, aceita, amanhã eu vou fazer. E fazer, sabe? Sempre ter coragem para fazer, todos os dias, tentar. Porque quando eu acomodo, eu não faço. E aí lá na frente eu falo assim, eu deixei de fazer, eu não fiz mais uma vez, por quê? E aí eu crio um outro problema. Eu começo a reclamar, eu começo a me sentir mal. Mas então é ter esse desafio constantemente. Se desafiar constantemente. Pode ser que um dia não dê certo, pula para o próximo. Sim. E volte a se desafiar. Sim. E também não adianta ficar reclamando da semana passada, do mês passado. Não adianta, porque passou. Você não tem como mudar. Sempre pensa assim, o que vai me colocar para frente? O que me coloca para frente é o que me faz crescer na vida. O que me põe para trás não vai mudar. E sempre tentando mudar o próprio comportamento, sempre. Que é o caminho para fazer uma mudança maior. Sempre. Não tem como, eu não mudo o outro. As pessoas vão apagar isso. Não tem como eu mudar o outro. Normalmente a pessoa vai procurar a sua ajuda e falar, olha, o problema é tal pessoa. O que eu faço? Na maioria das vezes, principalmente empresário. O problema é o meu concorrente. Mas você já analisou o que você fez de diferente para que as pessoas que estão no seu concorrente possam chegar até você? Você agregou valor no seu trabalho? Então, tudo existe uma alternativa. Eu costumo dizer assim, as pessoas falam que é de 8 a 80, né? Eu falo, não, é de 8 até 80. Porque no meio do caminho tem várias alternativas. É parar de olhar para as coisas assim, fechado. Todo mundo está olhando só para frente. Mas existem os outros lados. Você sempre vai ter alternativa. Agora, e quando a gente precisa... A palavra talvez seja um pouco forte, mas e quando a gente precisa desistir de alguma coisa? Tá no caminho errado, tá fazendo uma coisa errada. É difícil desistir e aceitar isso como natural. Sim, não existe certo ou errado. Existe o que você pode fazer de diferente. Por quê? Porque muitas vezes no meio do caminho você pode mudar o que você pensa. A vida é constante, como eu falei, não é constante? Eu posso mudar as minhas decisões. Não se culpe porque estou mudando hoje uma coisa que eu decidi há 5, 10 anos. Não. Você tem o direito de mudar. Você tem o direito de errar, você tem o direito de desistir. Não importa. São suas escolhas. Se puder resumir, vamos fazer uma conclusão, um resumo. Então, o que é felicidade e como ser feliz? Primeiro, pare de ouvir os outros. Como ser feliz, pare de ouvir os outros. Escute o que você tem. Como eu falei, a felicidade está dentro de você. E desafie. Desafie todos os obstáculos que aparecerem. Todos. Você vai perceber que quando você desafia e para de escutar os outros e começa a se ouvir, você muda. Sandra, onde que o nosso telespectador pode encontrar outras informações sobre o seu trabalho, outras dicas nessa procura pela felicidade? No meu site, mistériosdamentechavedaalma.com, no Facebook também, mistériosdamentechavedaalma.com e no Instagram, mistérios_da-mente_. E agora, dia 6 de outubro, eu vou fazer um workshop de imersão de 4 horas para falar sobre essas questões e algumas técnicas que eu utilizo. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelas dicas, pelas orientações. Espero que também tenha te ajudado bastante a seguir um pouco dessas dicas nessa busca pela felicidade. Você pode rever essa e outras entrevistas na página do Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau!